Ações ou fundos imobiliários? Qual é o melhor? Quem nunca se fez essa pergunta? E para auxiliá-los na tomada de decisão, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, para que você escolha o que mais faz sentido para você. Tá pronto? Então, bora pro vídeo. E antes, recado rápido, se você quiser fazer perguntas diretamente para mim, eu abro caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @carolfrs, toda semana, então me acompanha lá. Então vamos lá, vamos começar aqui pelas principais diferenças, pensando aqui um pouquinho de forma mais estratégica. Geralmente, grande parte dos investidores de fundos imobiliários eles focam mais nos pagamentos de proventos da renda mensal. Isso não quer dizer que a pessoa não pode buscar o ganho de capital. Ela pode sim, inclusive, existem relatórios de casas de análise para as duas estratégias, algumas mais focadas em ganho de capital e um outro relatório focado em renda mensal. Então, resumindo, para quem busca investir em imóveis e ter uma renda constante, os fundos imobiliários se encaixam muito bem. E agora vamos falar das ações, né? A gente sabe que... Não, na verdade vocês não sabem, né? Porque vocês estão aqui assistindo. As ações, elas nos possibilitam algumas formas, né, de ganhar dinheiro com elas. Muitos investidores usam as ações para ganho de capital, porque as ações, elas possuem, né, existem ações de alto crescimento, né, que podem multiplicar ali o seu dinheiro algumas vezes. Existem empresas muito boas aqui no país que vêm entregando lucros, né, crescimento consistente, o que acaba valorizando muito a ação. Então, muitas pessoas investem em ações buscando esse ganho de capital. Porém, também existe uma parcela, né, de investidores que também buscam ter uma renda mais constante através do pagamento de dividendos. Ou seja, caso você queira focar em ter uma renda mensal, trimestral, você vai precisar focar mais em ações que são boas pagadoras de dividendos, que têm essas características, como por exemplo o setor financeiro, né, o setor bancário, tendem a distribuir ótimos dividendos aí, pelo menos, né, até hoje foi assim, olhando para o passado, foram ótimas empresas pagadoras de dividendos. O setor elétrico também é um setor muito conhecido por pagar aí constantemente dividendos, enfim. Então é importante você entender essas diferenças para ver o que se encaixa mais no que você busca. Mas vamos lá, porque tem mais informação aqui que vai te ajudar a tomar uma decisão. Vamos falar um pouquinho da volatilidade. Carol, o que é isso? É o risco. Então eu separei aqui a volatilidade média tanto do Ibovespa quanto dos fundos imobiliários. Então vamos começar com o Ibovespa. A volatilidade média, ou seja, as oscilações, o risco, ele gira em torno de 25%, ou seja, é uma volatilidade alta. Já se a gente observar o IFIX, que é o principal benchmark, o principal parâmetro dos fundos imobiliários, historicamente, a volatilidade, o risco do IFIX gira em torno de 5% a no máximo 10%, ou seja, bem inferior do que o Ibovespa, do que o mercado de ações. Então, por exemplo, para deixar isso mais claro para vocês e de forma bem prática, vamos olhar qual foi a volatilidade durante a pandemia. O Ibovespa, em março de 2020, que foi no ápice da crise, o Ibovespa apresentou performance de menos 32%, enquanto o IFIX, naquele mesmo mês, apresentou uma performance de menos 17%. Ou seja, por que é importante você saber essa informação? Porque você precisa saber se você está disposto a correr esse risco, se você aguenta essas oscilações, porque é muito fácil a gente olhar somente o retorno, a gente olhar somente a valorização, mas a gente esquece de analisar e observar o risco que a gente está correndo para que a gente busque, né, para que a gente tenha um possível retorno. Então, sempre olhe qual é o risco. Sempre que alguém te oferecer algum investimento, fala assim, esse investimento é muito bom, não sei o que, blá blá blá,
pergunta para a pessoa, beleza, o retorno foi esse, mas qual foi o risco que eu corri? Qual é a volatilidade? Qual foi a volatilidade desse investimento? Dessa forma, vocês vão evitar fazer muita cagada por aí. E agora que a gente já falou sobre o risco, agora sim a gente pode falar sobre os retornos. E aqui para vocês eu separei os retornos históricos. Então vamos lá. Desde 2014, o IFIX ele apresentou uma alta de 105% de valorização, enquanto o Ibovespa entregou 125% e o CDI 83%. Porém, o Ibovespa ele já existe há muito mais tempo, né? Ele não começou em 2014. Então eu peguei os dados históricos desde 99. Então vamos lá. Desde 1999, o Ibovespa, né, entregou até hoje em média 708%, uma média, tá? E se a gente observar o retorno médio anual, ele fica na faixa de 10%. Agora vamos olhar o IFIX, né? Eu peguei aqui desde 2011, pois foi quando se iniciou o IFIX. Ele entregou em média, desde 2011, 181% e o retorno médio anual desde o início ficou na faixa de 10,8%. E aí você vai pensar, caramba, Carol, mas a média anual, ela ficou parecida, né? Não ficou muito distante. Só que tem uma coisa que talvez vocês não saibam, né? Que não é todo mundo por aí que fala. O Ibovespa, ele, na minha visão, ele não é um melhor parâmetro para nós. É óbvio que ele precisa ser usado, é o parâmetro que nós temos, né? O principal benchmark aí do indicador de como está indo o nosso mercado de ações. Porém, esse retorno que eu falei para vocês de 700% do Ibovespa, ele não é um retorno tão bom assim na minha visão, porque esse índice ele é muito concentrado no setor financeiro e no setor de commodities, né? Somando esses dois segmentos, é quase que 45% do índice Bovespa. E o que acontece se vocês observarem bons fundos de ações, fundos que têm um track record, uma performance de 5, 8, 10 anos ou até mesmo mais, vocês vão encontrar fundos que ganham de lavada do Ibovespa, que entregaram 1.000, 2.000, 3.000% de retorno. Inclusive eu mostro alguns desses fundos aqui no canal, tá? Se você ir lá na playlist de fundos de investimento você vai encontrar. Ou seja, eu tô falando isso porque eu acredito que investindo em bons fundos de ações você consegue superar e muito o Ibovespa. E agora, voltando aqui para o assunto primário do vídeo, né? Qual a minha conclusão final sobre fundos imobiliários e ações? Na minha visão, um não exclui o outro. Não existe um investimento melhor, porque isso também varia muito de ciclos, né? Então, existem momentos que os fundos imobiliários vão entregar mais retorno do que o mercado de ações. E existem momentos que as ações vão performar melhor. Então, Carol, minha opinião, tá? Eu não investiria 100% em fundos imobiliários, 100% em ações, tá? Eu não vejo... Eu vejo mais malefícios do que benefícios fazer isso, mas isso é somente a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar. E, novamente, eu não acho que um exclui o outro. Eu invisto nos dois, tenho uma porcentagem um pouco menor em fundos imobiliários, eu tenho mais ações, mas eu não deixo de investir nessas duas classes de ativos. Até porque fundos imobiliários têm uma volatilidade, têm um risco menor e também me gera aí, fundos imobiliários está pagando de 6 a 8% de dividendos, né? Isso já isento de imposto de renda. Lembrando que a Selic, no momento que eu gravo esse vídeo, está em 2,75. Então eu não coloco meu capital todo no risco, né? Tudo em ações, eu deixo uma parte em fundos imobiliários porque eu vejo benefícios nisso. Então, jovens, esse vídeo foi para te fazer pensar um pouquinho, né? Não existe verdade absoluta no mercado financeiro. Cuidado com aquelas pessoas que batem no peito e falam, não, essa aqui é a verdade absoluta, todo o resto, todo mundo tá errado. Cuidado com isso, tá? Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o assunto, tá? Se você já tiver uma opinião formada sobre isso, talvez
salientar aqui algum ponto que eu não citei, coloca aqui nos comentários. Vamos contribuir cada vez mais para que a educação financeira e os investimentos sejam difundidos. Caramba, tô falando formal hoje, né? Nem parece a Carol. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like aí no vídeo e a gente se vê no próximo. Um grande abraço, tchau!